Olá, sejam bem-vindos à comunidade monoteísta Britolan. Esperamos que o nosso bate-papo de hoje traga referências importantes para a nossa vida espiritual e que nós possamos receber do Criador a sua devida shalom. Sim, shalom. Sim, shalom. Sim, shalom. Sim, shalom. Tova uvraha. Hein vai hesed verachamim. Aleinu ve'akol Israel amecha. Sim, shalom. Sim, shalom. Sim, shalom. Tova uvraha. Hein vai hesed verachamim. Aleinu ve'akol Israel amecha. Ose shalom biromav. Uyase shalom aleinu. Ve'akol Israel ve'miru. Amém. Bem, iniciando os nossos trabalhos, que bom que a gente possa fazer a oração que o Criador originou para todo o seu povo. O Shema Israel. Escuta, Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Vaed. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito interessante. Nós observamos que todas as escrituras antigas trazem consigo informações importantes para o cotidiano. Porém, nós temos que convir que não apenas as escrituras antigas representam todas as informações da origem do nosso cosmos. O Criador possibilitou que outras pessoas escrevessem, profetas, seguidores, enfim, pessoas que tinham uma conexão com o Criador. E naturalmente acreditamos que quando o Criador fez contato com a humanidade e transferiu para esta humanidade o princípio do conhecimento, foi justamente decorrente daquele acesso, diríamos até indevido, à árvore do conhecimento do bem e do mal. Se por um lado o acesso da árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe uma dificuldade ao homem, porque ele descumpriu em parte aquilo que o Criador falou, no entanto, o processo cerebral deste homem iniciou. O conhecimento, olhando as plantas, olhando os animais, olhando a natureza, começaram a registrar, de alguma maneira, no seu subconsciente, ou mesmo através de escritos em hieroglifos e outros escritos, a visão do que seria o mundo e a presença do homem nesta terra. Então existem aquelas pessoas que estão consignadas nas escrituras antigas, profetas, escritores, músicos, pessoas ligadas a todas as áreas do conhecimento. Esses profetas que foram devidamente selecionados e fazem parte das escrituras antigas, nós chamamos de profetas canônicos, aqueles profetas que tiveram um desempenho muito mais profícuo, mais informações,
mais importância para a humanidade. No entanto, existiram outras pessoas que escreveram livros, que registraram livros, e nós queremos hoje falar de uma personagem muito interessante que está consignado em o livro de Enoque, que nós chamamos de A Queda. Um livro interessante, não canônico, mas interessante para o aprendizado sobre as escrituras antigas. Bem, o livro de Enoque, ou de Hanoch, é um texto apócrifo que é mencionado em algumas cartas do Novo Testamento cristão, notadamente no livro de Judas, Hebreus e também no livro de 2 Pedro. Há informações que até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores da personagem que se tratou como Jesus Cristo ensinavam abertamente seus textos e o aceitavam como real. Era um livro bastante antigo e confiável, que trazia informações interessantes e até mesmo proféticas. Bem, após chegada da Vulgata, que foi justamente o aperfeiçoamento e a evolução do Novo Testamento, consignado dentro da sua canonização, o livro de Enoque caiu no esquecimento, porque havia uma euforia das pessoas querendo aprender alguma coisa, os mistérios das Escrituras antigas, e o povo de Israel estava comprometido com a corrupção, com a idolatria. E isso justamente abriu margem ao homem que tinha consigo o acesso ao conhecimento a buscar informações que lhes eram importantes. Pois bem, o livro de Enoque é muito interessante, porque ele traz consigo não apenas palavras, mas símbolos, códigos que precisam ser vistos. Há pessoas que são muito chegadas à sua ortodoxia religiosa que acham que isso foi um processo, que não foi legal, que não foi Deus que concedeu. Geralmente nós queremos informar as pessoas que tudo que nós dizemos, Deus concedeu apenas a nós. Não é esse o processo. O processo é que quando Abraão teve acesso ao conhecimento do Eterno, da sua santa lei, que seria manifestada em algum ponto da história, ele recebeu a seguinte informação: olha por cima das estrelas. O conhecimento, meus prezados senhores, ele é inatingível, ele é inesgotável. Não, eu só acredito na Bíblia. Então você não lê os livros do profeta de sua igreja. Você não lê os livros dos pregadores da sua igreja. Você deveria ler somente a Bíblia. Se o homem fizesse apenas isso, não tivera acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que do mal? Porque você precisa lidar com forças negativas que existem na natureza. Nós não podemos direcionar o pecado, como falam os cristãos e como pensam outras religiões, de que esse pecado obliterou o conhecimento da palavra de Deus e a aproximação com o Eterno. De modo algum. O homem agora precisava viver dentro de regras. E essas regras foram dadas um dia no Monte Sinai. Os mandamentos do Criador, a Torá, a história da humanidade. Bem, mas voltemos para o livro de Enoque. Segundo historiadores e homens dedicados à pesquisa arqueológica, o livro de Enoque, ele foi encontrado em sua totalidade na Etiópia. É chamado de Enoque Etíope. E o valor dessa preservação garante que seus originais eram escritos em aramaico.
O aramaico predominou quando observou-se em Jerusalém as dificuldades do relacionamento entre o oprimido e o opressor, entre Roma e Jerusalém. Pois bem, o livro de Enoque vem de muito tempo atrás e já trazia algumas informações interessantes. Os autores expõem, sem dúvida, os segredos rabínicos acerca do apogeu da criação. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir no tempo da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Já havia no livro de Enoque o prenúncio de uma degradação social da raça humana. Mas havia também um foco de esperança para aqueles que se voltassem na conexão com o Criador. Prossegue o livro. Deles eu ouvi todas as coisas, e que entendi o que vi. Foi a percepção de Enoque. Coisas que não terão lugar nessa geração. Então o livro de Enoque ele projetou algumas situações interessantes. E tanto isso é interessante que antes que surgisse o Novo Testamento, o livro de Enoque já trazia consigo informações interessantes que foram readaptadas e foram novamente redigidas dentro de um conceito moderno para a época, no entanto, guardando as informações e as raízes do livro de Enoque. Vejam vocês o que diz o capítulo 2, e nos versos 1, diz assim: Eis que ele vem com dezenas e milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar todas as coisas carnal e todas as coisas pecaminosas e mundanas que foi feita e cometida contra ele, o Criador. Quando você lê essa passagem do livro de Enoque, você se lembra que há alguns livros no chamado Novo Testamento cristão que fala sobre a volta de um Messias e que ele vem com dezenas e milhares de seus santos anjos. São uma cópia do livro de Enoque. Isso não foi uma criação dada e uma informação acometida no tempo dos discípulos de Jesus, mas foi dado no início da criação. O livro de Enoque, aquela personagem que sobreviveu à fisicalidade. Pois bem, e o livro de Enoque ainda faz referência dizendo que essas referências que foram acometidas pelo Criador é justamente códigos que precisam ser interpretados. Hoje, muitas pessoas que se dizem teólogos ou estudiosos da Bíblia mergulham em interpretações altamente literalistas e apontam que haverá um fim do mundo em 2030 e que um Messias voltará com poder e grande glória para salvar o mundo. Apesar da história ser muito bonita, nós observamos que essa informação neotestamentária é uma cópia do livro de Enoque. Foi perfeitamente aproveitado. O que nós queremos dizer com isso? Nós não queremos desacreditar o livro do cristianismo. É um período em que Israel precisava ver de perto que as pessoas não estavam concordando com o seu apego a Roma e o povo saía da cidade para adorar o verdadeiro Deus. E muitas pessoas foram orientadas pelo Criador para se afastarem, para terem uma outra vida diferente da corrupção, da idolatria que estava se processando em Jerusalém. Por isso, o Criador permitiu que o primeiro e o segundo templos em Jerusalém fossem destruídos no mesmo dia
e em anos diferentes, provando que o Criador, ele tem o seu plano para resgatar o homem e fazê-lo voltar. Voltar para onde? Voltar às suas origens. E nós iríamos, depois que foi dado a Torá, que o retorno que nós precisamos fazer não é ao cristianismo, não é ao judaísmo, não é ao budismo, nenhuma religião. Nós precisamos voltar à Torá. Reconectar-se com o Criador através de um processo que pode ser doloroso, mas um processo cujo Salvador é o Criador, o Eterno, Adonai Elion. Bem, se vocês gostaram dessa informação, faça sempre contato com o nosso canal Britolan Comunidade Monoteísta. Faze-nos voltar, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Muito obrigado pela sua participação. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Que seja luz.